Deuteronômio, capítulo 20, verso 18. Deuteronômio 20, 18. Deuteronômio, verso 19. Meus óculos. Isso é guerra espiritual. Deuteronômio 23, pronto. Deuteronômio 23, verso 9. Pronto. Deuteronômio 23, verso 9. Quando estiverem acampados em guerra contra seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Olha só, a guerra espiritual, você deve viver com santidade. Você lembra quando Josué, ele vai tomar a cidade de Ai, logo depois de Jericó, e havia coisas condenadas? Lembra de Acã? Acã pega uma capa babilônica, ele tira alguma coisa, isso aí está consagrado ao Senhor, queime isso aí. É a mesma coisa de você esconder e sonegar o dízimo no teu bolso, não vai trazer alegria nenhuma para você. Você pensa que você vai se dar bem, mas aquilo é do Senhor, não é teu, você está roubando o Senhor. É por isso que Malaquias 8, 9, Malaquias capítulo 3, verso 8, verso 9, diz: roubará o homem ao Senhor. Só que na minha cabeça eu falo assim: eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Aí o que você faz? Você tem medo, o medo gera incredulidade, a incredulidade gera desobediência, a desobediência gera desgraça. Aí você guarda aquilo que é do Senhor. A mesma coisa acontece em Jericó. Mas quando a gente fala de santidade, de identidade, de pureza, aqui ele está dando um texto para a gente, ensinando que existem formas de se fazer aliança, pacto, birtu. Essa palavra significa corte, corte na carne. Como é que a aliança é feita com o povo de Israel? Como? Ele corta o prepúcio da genitália masculina. O judeu, ele quando vai no banheiro, o homem judeu quando vai no banheiro, ele não faz necessidade de depois lavar a mão, é o contrário. Primeiro ele lava a mão, para depois fazer necessidade, para tocar na genitália. Aquilo que o mundo ocidental chama de sujo, ele chama de bendito. Então existem 3 maneiras de se fazer pacto na Bíblia. São 3 símbolos e são 3 elementos do pacto na Bíblia. Capítulo 23, verso 10, por favor, Deuteronômio 23, 10. Deuteronômio 23, 10 vai falar de uma das maneiras de se fazer aliança. Se um dos seus homens estiver impuro, devido à poluição noturna, ejaculação noturna, ele terá que sair do acampamento. Escute uma coisa aqui: sexo, a relação sexual, a gente chama isso da aliança de sangue branco, sêmen. Sexo promove pactos, sexo promove alianças. O homem deixa pai e mãe, se une à mulher, e os dois são um só. Em Mateus capítulo 19, os fariseus perguntam para Jesus: é lícito dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo? Jesus não responde a respeito de divórcio. Jesus fala a respeito de casamento. Eles vêm querendo uma saída para o casamento, e Jesus dá uma resposta. Eles vêm com uma saída para poder adulterar, e Jesus vem com uma resposta a respeito de casamento. E Jesus vai dizer: você ouviste o que foi dito? O homem deixará pai e mãe. Deus os criou macho e fêmea. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unir-se à mulher, e serão uma só carne. Eles não são mais 2, mas eles são um. E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, aquilo que foi estabelecido no mundo espiritual não vai ser quebrado no tribunal humano. Só que no coração, especialmente desse mundo que a gente está vivendo, mergulhado na sensualidade, mergulhado, a gente chama isso de aliciamento sociocultural. Aquilo que era uma vergonha
de se ver lá atrás, hoje aparece abertamente em novelas, nos canais infantis, e cada vez mais nós temos uma cultura erotizada que está levando a juventude, os adolescentes, os mais velhos, os mais maduros, para manter relação fora do ambiente do altar do Senhor. Sexo é uma bênção. Sexo antes de casamento é pecado. Casamento sem sexo é pecado. A intimidade, ela foi dada por Deus, criada por Deus, estabelecida por Deus para a gente viver dentro do casamento. E aí eu digo para você, pastor, mas não foi nada, foi só sexo. Não foi não. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Você crê de verdade? Você crê que a Bíblia é a verdade? Você crê? 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou, o Senhor também ressuscitará. Pode passar. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O sexo te casa. E pastor, agora que o senhor me avisou, transei com 15. Parabéns, você se casou 15 vezes. E você tentar divorciar, separar, é como se eu tivesse que rasgar uma pessoa em duas partes. Eu pego você e eu rasgo, porque não são mais dois, não são um. Toda vez, eu falei ontem aqui, que o espírito de sensualidade, ele anda de mãos dadas com o espírito de morte. Saul recebe uma canção, fica com ciúme, ele aparece querendo matar Davi. E todo mundo que está com Davi, ele tentou matar o próprio Jonatas, filho, ele tentou matar os sacerdotes que protegeram Davi. Sansão, em 4 capítulos, ele se deita com 3 mulheres diferentes. Ele termina como? Cego, girando moinho, e com o templo de Dagon desabando sobre ele, ele se suicida. Quando você encontra Davi, Davi olha para a vizinha do 103. Aí ele fala assim: quem é essa moça? Ela está chegando da praia, ela está de maiô, e ele fica reparando nela. E de repente ele entra no Instagram dela, no Facebook dela, para ver quem é. E sabe o que está escrito lá? Ela é casada, em um relacionamento sério com Urias. Então ele começa a se aproximar do pecado. Não é que ele odeia Deus, ele ama o Senhor, ele é homem segundo o coração de Deus. Mas cada vez Deus vai ficando mais opaco, mais escondido, e aquela moça começa a brilhar demais. Então ele se aproxima do pecado, e tem gente que diz para ele assim: sai fora. Mamãe diria: mulher casada tem gosto de chumbo, Davi. Não está na Bíblia, mas podia estar. Alguém diz: Davi, você está doido? Você quer acordar com a boca cheia de formiga? Porque o marido dela, Urias, era o capitão Nascimento da rota do Ibope de Jerusalém. Ele era o cara, ele era um dos 30 valentes de Davi. Mas ele fala: vocês estão sempre maldando as coisas. Interessante como é que o pecador é malandro. Vocês estão sempre colocando nada. Eu vou lá fazer o discipulado, ela não vem no culto. Eu vou ler a Bíblia para ela. Eu vou ler cantares. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você sabe o que acontece? Ela estava naqueles dias de ovulação, subindo pelas paredes, pegando fogo, gasolina e fósforo. Eles tiveram uma noitada e ninguém viu. Como é que é? Ninguém viu? Deus viu.
Deus viu, o mundo espiritual vê. E no capítulo 12, ele achando que estava tudo resolvido, porque ele armou um esquema para eliminar, queima de arquivo. Vamos eliminar Urias, vamos tirar ele desse problema, e aí está tudo certo. E quando ele estava bem distraído no trono dele, sentado no trono, com sua coroa, seu manto real, seu cetro, aí chega um amigo dele, o profeta Natan.